Essa é a pergunta que a gente começa essa manhã. Por que é que muitos desistem de uma vida de oração? Pois não sabem quem são. Porque o dia que descobrirem quem são, oração não será uma questão de opção, e sim uma necessidade de sobrevivência. Elias, o profeta, ele sabia quem ele era. Por isso, na terra, ele não deu espaço para o governo de Jezabel. Na terra, ele não se tornou coadjuvante de Acabe na passividade. E na vida dele, Baal não teve vez. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 36 ao 38. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor. Olha a invocação no Monte Carmelo que o profeta Elias declara. Ele chama pelo Deus de Abraão, ou seja, o que o Senhor fez na terra nos dias de Abraão, o Senhor respondeu a Abraão. Tu és o Deus de Jacó. O que o Senhor fez na terra nos dias de Jacó, faça comigo. Veja como ele está alinhado. Tu és o Deus de Isaque. O que o Senhor fez na terra pela vida de Isaque, é este Deus que eu clamo, é este Deus que eu invoco, é esse Deus que eu suplico, o Deus que agiu na terra por meio de Abraão, Isaque e Jacó. Isso tem que ser claro na nossa vida. Isso não pode ser uma retórica, isso não pode ser, entenda isso por favor, isso não pode ser um jargão, isso não pode ser apenas um discurso, isso tem que estar entranhado no nosso espírito, isso tem que estar codificado na nossa mente. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus das gerações, o Deus que passa gerações, mas ele está empenhado na palavra que disse: domine, governe, eu vou te respaldar, eu vou te atender, eu vou te responder, eu não te deixarei só. O apóstolo Paulo experimentou o que é frustrar os planos de toda a retaliação do inimigo. Por que é que muita gente não tem suas intercessões, suas orações respondidas? Porque não sabem quem são. E isso não é um demérito, isso não pode ser algo que desclassifique você. Isso tem que te encorajar, isso tem que causar uma revolta santa, isso tem que causar no seu espírito uma perturbação num nível em que você diz assim: meu Deus, então é possível viver esse tempo, é possível viver nessa dimensão, é possível eu ter esse relacionamento. Vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 22 até o 25. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O cara estava preso. O
cara estava preso, sendo levado a Roma, com quase 300 ocupantes do navio. O cara estava preso e o anjo foi lá. E o anjo não foi porque o navio estava à deriva, 14 dias. O anjo foi porque havia alguém que conhecia os códigos dos mistérios de Deus. Você está aqui? Então a gente compreende que não há cova dos leões que possa interromper esse acesso. Daniel diz para o rei Dário: vive o rei, que o Senhor me livrou da boca do leão. Ele enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Daniel contou para o rei que viu, não ouviu. Ele diz: o anjo fechou a boca dos leões. Então, na medida que os leões avançavam para tragar a vida, o anjo ia lá e... Você sabe o que é um anjo ficar de sentinela com Daniel na cova? A noite toda. Daniel está vendo. Então escute, é nesse nível que nós precisamos trafegar. Não deixe a sua finitude humana impedir você e dizer inimaginável, impossível. Porque, olha o que diz o versículo 25. Olha o que é Paulo andando de um lado para o outro, animando os comandantes, os marinheiros, o piloto, os outros presos, os carcereiros que estão ali. Olha o que Paulo está dizendo: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Um anjo aparece a Paulo num barco à deriva por 14 dias, sem ver a luz do sol. Ele é preso. Ele é mais um contado. Ele é igual aos outros. Na visão humana, no reino do Espírito, ele é um radar do céu ali. Por isso que você não pode coadunar no lugar que você trabalha e falar mal do seu patrão, falar mal do prefeito da cidade, por mais que você precisa ter o papel de invocar o nome do Senhor. Quando a revolta vier, não alimente o que é negativo, não alimente o espírito da morte, não alimente o que é espírito territorial. Exemplo, nada vai para frente, isso aqui é lugar atrasado, isso aqui... Não. Você está aqui. E Deus visita barco à deriva. Deus visita a cova dos leões. Deus visita o Monte Carmelo. E não visita porque há ostentação para que ele venha, a fé. Há alguém ali que liga na terra e é ligado no céu. Então, você precisa crer no poder da oração a partir desse entendimento. Você não pode crer no poder da oração pela retórica, pela impostação de voz. Você não pode invocar e fazer uma oração forte na medida que você tem retórica. Não. Não é isso. É fé. Escute isso. Se a oração é bilateral, Deus ouve a oração. Mas porque eu não sinto, porque eu não tenho essa confiança, é uma questão de frequência. E a frequência não é na questão ativa da palavra, frequentar. Não é do verbo frequentar, é a frequência da audição. Quem é do tempo do rádio que você buscava a malha da frequência? Quem é desse tempo? Levante a mão. Levanta, pastor. Não? Ele não. Você é desse tempo, João. Levanta a mãozinha. É essa frequência. Continue. Eu lembro que papai, mas eu também peguei esse tempo.
você tinha que ficar ali, ó. Não era nada digital. Então era aqui, ó. Tô ouvindo um barulho de sirene, né? Era mais ou menos isso aí. Aleluia, glória a Deus, bem-vindo, bom dia. Não mexe, é uma questão de frequência. O que é a frequência? É a perseverança. É a parábola do juiz iníquo, que há uma mulher que insiste, e o cara que não teme a Deus e nem os homens, ele quer despachar logo a mulher para que ela não possa mais molestá-lo. É essa frequência que nós precisamos compreender na oração. Não é colocar, e por isso a gente precisa refutar que oração é para apelo de necessidade. Oração é bilateral, é relacionamento, é conversa, é vida prática. Então, desassocie da tua mente que oração é apenas isso aqui, ó. Isso aqui tem a ver com rendição. Isso aqui tem a ver com reconhecimento, adoração. Curvar-se. É necessário sempre. Boca no pó, sempre. Humilhação. Tem a ver com quebrantamento. Mas se o coração não for reto, você se torna um islâmico gospel, que tem até tapetinho. Cumpre o horário e acabou. Volta a ter a maldade, volta a ter o que for. A oração, ela tem a ver com a mentalidade do céu. Tem a ver com a mentalidade de Cristo na minha vida. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. 1 Coríntios 2, 14 a 16, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A pior coisa é quando você, no relacionamento, você vai lidar com pessoas que não acessam o céu. Elas só vão delinear as coisas terrenas. É um desgaste muito grande. E isso não tem a ver com o que é mais santo. Tem a ver com mentalidade. O carnal, ele não consegue ser amigo do espiritual. O carnal, ele não consegue ficar muito tempo numa roda onde só fala de Jesus, de Deus, de louvor, obra. O carnal não aguenta. Interessante porque o verso 15 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Verso 16: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Entenda, domine o homem sobre tudo. Como é que o homem vai dominar se o homem não criou, inventou nada? Porque a codificação do homem na existência veio da mente de Cristo, imagem e semelhança. Então ele está codificado com esse domínio. Por que é que as pessoas não rompem na oração? Porque querem acessar a mente de Deus com a mentalidade terrena. Não vai passar do teto. Quer acessar o nível de oração que os fariseus faziam no tempo de Jesus em praça pública. Não me impressiono com amantíssimo e glorioso Deus, em cuja presença estamos. Não é retórica, é mentalidade. Não tem a ver com o nível de impostação, tem a ver com o nível de rendição.
O fator oração é mentalidade. Quando a mente de Cristo está em mim, eu não preciso parar para vir na igreja, eu não preciso ir na sacristia, eu não preciso ir no altar e confessar se eu estou no trabalho, se eu estou numa atividade física, se eu estou em qualquer demanda da minha vida. O Espírito está pronto. Então eu oro 24 horas por dia. Eu oro 24 horas por dia. Há um tempo de busca. Qual é a diferença da oração para a intercessão? Oração, livre diálogo, o Espírito está pronto, é 24 horas. Intercessão, alvos específicos, tempo de clamor. Não há como interceder se não tiver uma vida prática da oração. Então você tem que orar 24. Então o Espírito está pronto. As pessoas querem se conectar através da alma ferida. Não é isso, gente. Muda essa chave na sua vida. Você não é apenas um espírito e uma alma. Você não é apenas um corpo e uma alma. Você tem espírito. E o espírito governa tudo. O espírito que habita na matéria e agora é espírito humano é a base de conexão com o mundo dos mistérios de Deus. É por isso que há uma guerra entre carne e espírito. Gálatas 5:19. Então você deixa de compreender de forma errônea. Você vai sair dessa má compreensão que muitos têm sobre vida devocional. E a maior demonstração de vida de oração está no campo da fé. A fé é o pilar que sustenta. Por quê? Porque você não ora apenas por uma necessidade. Você ora a nível de relacionamento. Escute isso. Ainda que eu não queira falar com a Késia uma parte do dia, se a Késia falar comigo, eu vou ter que ter códigos para falar com ela. Sim, não, amém, A gente não consegue desassociar relacionamento. A gente não consegue desassociar vida comum, vida familiar. Não tem para onde correr. É diálogo. Agora pega isso com a mentalidade de Cristo e você compreende por que é que Cristo, sendo Cristo, orava sempre. E a família é o Pai Nosso. Que o nome dele é santificado. Que põe pão na nossa mesa. Que conhece até o nosso que é o secreto. Que conhece até o, já sei, o nosso oculto. Então vai valer a pena orar. Vai valer a pena. Você não vai orar para ser cheio de poder. Você não vai orar para ser cheio do Espírito Santo. Você vive o transbordar. Aí se prepare, porque os religiosos, quem não trafega nesse nível, quando ouvir você abrir a boca, vocês vão ficar assim: como é que pode? Eu quero isso. Deus vai usar você para causar isso. Você vai causar. Essa linguagem da internet. Você vai causar. Você vai impactar pessoas. Lembre-se, religioso não entende isso não. Religioso é arrepio. O religioso, quando vê você falando, mas o religioso consegue identificar onde tem azeite, onde tem óleo. Então não é na retórica, não é no grito, cada um tem seu estilo, mas quando é presença do Espírito Santo, não tem quem possa resistir. A gente crê que a oração pode muito seus efeitos, muitas vezes na vida do irmão, mas está na hora de você crer na sua vida que a oração do justo pode muito seus efeitos. Há uma fé inabalável em você. Vamos sair, quebra essa mentalidade, denuncie essa mentalidade. Qual? Parece que a minha oração não passa do teto. Eu sinto um peso quando eu vou orar. Claro, ora esporadicamente. Flui na oração para você ver, será uma alegria orar.
E o dia que você não orar no sentido intercessório, você vai sentir falta. Você vai ficar incomodado. Ah, Deus está aborrecido comigo. Já ouvi isso. Pô, Deus está aborrecido. Não. Vou deixar a raiva dele passar. Está querendo se relacionar com Deus, que é espírito, na forma humana, caída do homem. Eu já ouvi isso, oração entediante. Eu não consigo. Leva muito tempo para Deus ouvir, porque a dimensão entre terra e o terceiro céu é muito longe. Escreva isso aí. Deus ouve a oração, mas Ele responde à fé. Deus ouve a oração, mas Ele responde à fé. Você consegue, eu não quero te chocar, mas todas as orações que você fez, de 30 segundos, de meio segundo, Senhor abençoe, estou indo trabalhar, Deus ouviu, mas não pôde te responder, porque Deus só responde onde há fé. E o que é a fé? Que te faz perseverar na oração, que te faz ser perseverante na intercessão. Se para o juiz iníquo a mulher é chata, para Deus a quem você busca é uma alegria, porque Ele criou tudo, agora Ele só faz te responder. É meio paradoxal, parece as coisas simples, né? Mas o evangelho é simples, o relacionamento com Deus é simples. Foi nos ensinado que oração precisa até de culto. Isso é frustrante para Deus. Essa semana culto de oração, 17 pessoas, 13,5, 9. O pastor vai estar lá. Qual é a diferença do culto de oração e do culto da campanha? Ali você vê o processo da chave que não virou em boa parte do povo. Qual é a melhor condição diante de Deus? Intercessor ou pedinte? Mas as pessoas deixam de ser intercessoras para serem pedintes. E é por isso que convocação para intercessão, para vigília, de oração, é um mínimo. E o diabo se alegra, fica maravilhado. Por quê? Porque a obscuridade vai entorpecendo, e as pessoas deixam de acessar os mistérios, e aí não destravam, e não potencializam em fé aquilo que possuem, e ficam na dependência do 6 horas por mim. Isso é religiosidade. Ora por mim, põe meu nome lá na oração. É pastor, mas isso é errado? Não. Se eu não pede oração a ninguém, peço. Mas eu peço em concordância com aquilo que eu tenho que já fazer. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e me achareis. Batei e abrir-se-vos-á. São 3 níveis. O pedir está ligado à realidade do problema. O buscar está ligado à intercessão, alvo. E o bater já está num nível de fé e não por vista, não por resultados. Tem um homem de Deus, ele já veio aqui, pastor Gerson Costa. Pastor Gerson Costa é um dos homens que eu mais admiro. Não sei se ele falou para vocês. Ele ora todos os dias, no templo, no altar ou no monte, todos os dias, de domingo a domingo, anos a fios, 1 hora, 2 horas por dia. Ele tem um checklist de oração específico. Ele ora dando nomes de lugares, data, do que ele quer. Senhor, eu quero um carro branco. E eu gostei muito daquele Mitsubishi, daquele Outlander. E eu quero aquele carro. Automático. Eu quero um blindado, Senhor, porque aqui no Rio a gente ora no final do culto, que Deus repreenda por bala perdida. 7 lugar, que mais?
Jeep Commander. Vamos logo pro Caoa Sherry, o Tigo 8, que é uma revolução da categoria. O cara ora especificamente: Senhor, eu quero emagrecer, me ajude. Aí você fala assim: eu tenho que aprender essa oração também. Aí você fala assim: esse cara é louco. Louco? Olha o resultado da vida dele. Eu frequento a casa dele, faço parte do seio de amigos dele, eu sei do que eu estou te falando. Olha a vida do cara. O cara, ele é um libertador na área financeira, mas ele não fala de dinheiro porque é libertador financeiro. Ele tem a mente de Cristo e ora por tudo e por todos, especificamente. E numa área que Deus usa ele, é regada a oração e a jejum. Quantas vezes eu vou pregar lá na igreja dele, a gente vai jantar, ele está com um prato e conversa. E altos papos, altas resenhas. O cara não come. Não, estou 21 dias na água, olhando. E aí a gente olha estereotipamente e diz assim: esse cara só fala de dinheiro, só riqueza. Acorda, crente. Deus vai usar você em qualquer área da vida, vai fluir você nos dons do Espírito, mas oração é para todos, porque é relacionamento, tem a ver com familiaridade, tem a ver com sentimento paterno, com casa, com filiação. Não deixe o inimigo te enganar. Você não é pedinte, você é intercessor. Deus ouve a oração, diga: Deus ouve a oração, porém Ele responde à fé. Êxodo 14:15, esse texto eu quero que você leia. Põe na tela, Êxodo 14:15. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aqui está a operação de quem invoca e de quem é respondido. Existem pessoas que de forma errônea estão orando e intercedendo por aquilo que é óbvio. Encontrei uma pessoa uma vez dizendo assim: pastor, eu estou fazendo prova com Deus porque é o momento de eu sair da igreja. E Deus está sinalizando que é o momento de eu sair. Mas por quê? Não, por nada, é o tempo de Deus. Aí eu gosto de entrar nesses meandros, né? Nessas guerras. Oh meu Deus, a Kézia diz que isso me atrai, né? Aí eu fui sentando com a pessoa, mapeando, eu falei assim: mas o que houve? Não, o pastor tirou meu cargo. Eu falei, o pastor acreditou em fulano. Eu falei, então tira Deus de fora dessa bagaça. Bota Deus não faz prova para orar não. Que vontade de dizer para aquela pessoa: para essa palhaçada. Porque entre alma e espírito é uma linha muito tênue. E muitas vezes alguém profetiza aquilo que está na alma dela, embora ela tenha o dom de profecia. Entenda isso. Por isso que você tem que provar espírito, meu amado. Por isso que só a palavra de Deus consegue, ela é apta para discernir o que há no espírito e na alma. Então a pessoa está fazendo prova em cima de algo negativo e está colocando na conta de Deus. Ó, Deus está confirmando. O pastor me tirou, fulano está contra mim, é tempo de sair. O que você faz com isso? Eu que não tenho muita paciência, sou evangelista, eu corro o risco de dizer para a pessoa: está vendo aquela porta ali? Segura na mão de Deus e vai. Para quem é pastor, com coração de pastor, eu creio que deve passar isso, né? Cara, todo o tempo que eu investi, a pessoa não entendeu. Queridos, em nome de Jesus, a gente está alimentando o espírito religioso. A gente está dando munição para espírito de religiosidade. Chega daqui ser mais um ponto, mais uma chegada e partida para outro lugar. Crie raízes.
Muitos desistem de orar. E quando você sai dessa esfera de oração, você fica sujeito a essas vaidades, a essas nuances, essas marcas que envolvem a religiosidade. Porque a mente de Cristo foi desocupada e agora é mente da ociosidade. Escute isso. A fé se esvai porque não houve manutenção. Eu não conheço um crente de oração que dá trabalho na igreja. Eu não conheço um crente que tem vida, sabe por quê? A oração é terapia ocupacional. Eu não conheço um crente que acessa os mistérios de Deus, que dá trabalho no relacionamento individual e coletivo de uma igreja local. Pode ser o crente com temperamento mais aguçado. Pode ser o crente que você fala assim, meu Deus, só o pastor para aguentar. Mas no campo espiritual, de autoridade, ele não interfere, porque a vida de oração te alicerça. E aí, muitos que entram nessa linha de superficialidade da fé, focam agora em quê? Filosofias, ciência humana. E aí, magoado com a igreja, com o pastor? Não, estou dedicando aos estudos, perdi muito tempo na casa de Deus. Não, agora não conseguiram associar. É possível estudar, é possível empreender e não perder o time da casa de Deus. O problema está aqui dentro. O problema está em mim. Ponha isso na tua mente. Que seja um código a ser codificado em você. Para muitos, oração não passa de um serviço religioso, sem a perspectiva de resposta na terra. Aprenda, tem resposta esperando pela sua invocação. Escreva isso. Tem respostas de Deus esperando as suas respostas precisas, com nome e endereço que diz respeito à sua vida. Tem resposta, tem resposta, tem resposta, tem resposta. Para muitos é um enfeite, é uma decoração, não funciona na vida real. E eles passam a suprir as suas demandas na dependência dela mesma, da pessoa, ou de outras pessoas. Você conhece alguém que vive na dependência das outras pessoas? Você conhece alguém que sempre tem um problema de ordem, que ela é sempre vítima, nunca sobreviveu na fé, ela é vítima de pessoas. Então ela vive trocando ciclos de amizade, de igreja, mas pessoa me feriu. Quando você ouvir esse discurso de pessoas, não se afasta não, mas seja influência com a mentalidade de Cristo e diga assim, meu irmão, reveja a sua vida cristã, porque você está depositando a sua vida apenas na horizontal, quando você deveria influenciar na horizontal, recebendo da vertical. Você me ouve? Você me entende nessa manhã? Não supra mais as suas necessidades esperando de pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa quem Ele quer. Mas você não pode perder o relacionamento, a porta aberta para você. Você pode dizer isso para 3 pessoas? Diga assim, há uma porta aberta no céu para você. Você fala muito rápido, para com isso. Vou te ensinar como é que fala com o irmão do lado, ó. Olhe para ele com carinho e diga assim, há uma porta no céu, aberta, só para você. Você acha porque Jesus no Getsemane disse a Pedro, Tiago e João, fiquem aqui enquanto vou ali orar? Porque o acesso à porta era de Cristo, não era deles. Você tem uma porta. Você tem teu time. Você precisa desobstruir seus ouvidos espirituais. Você precisa criar um relacionamento da voz, da ressonância, do timbre. O que não é prioridade para você na terra, jamais será prioridade no céu. O que não é prioridade para mim na terra, jamais será prioridade no céu para mim. Vou falar de novo.
o que não é prioridade para mim na terra. Se oração não é prioridade, se intercessão, se deprecações da oração que fazemos, se adoração, se entrega, devocional, confissão, não faz parte da minha vida, isso não é necessário para acessar os mistérios, porque isso são códigos dos mistérios. Ligar na terra, ligar no céu, é falar a linguagem do céu na terra. Entenda isso. Quando eu disse ontem que o homem manda na terra, não é para elevar a soberba, muito pelo contrário, é para elevar a dependência. O reflexo da coletividade ser baixa na oração é o reflexo da vida diária da pessoa. Ok? Vamos orar na coletividade, 5 pessoas. Essas 5 têm vida de oração, tanto aqui quanto lá fora. E a multidão? De vez em quando aqui. Se eu não oro, para que eu vou para culto de oração? Se oração para mim é enfadonho, é entediante, para que eu vou me reunir com vários irmãos para começar a orar? Cansa, dá sono. É a frequência. A gente vira a noite na resenha, mas não vira a noite na oração. Porque é uma guerra entre carne e espírito. O dia que o espírito domina o meu espírito, você começa a pontuar. Você vive a sua vida, você não se torna alienado. Você vive a sua vida, mas você tem aquela porta. E você diz para a realidade, para as preocupações, para as festas, você diz assim: ficai aqui enquanto vou ali orar. Você deixa todo mundo no seu devido lugar e não abre o tempo que você tem de estar com Ele. Halel. Adoração a Deus. A raiz da palavra aleluia vem da palavra do hebraico halel, adoração a Deus. Por isso a palavra aleluia é uma palavra universal. Adoração a Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Qual o resultado quando a gente omite para que orar? Dores na alma sem respostas, sem cura. A gente não consegue ver saída. Desespero por tudo, medo por tudo. Somos dependentes de homens, de pessoas, de resultados humanos. Somos dependentes de promessas humanas. Esmolamos profecias dos homens. Esmolamos. Pega 90, para não falar, para não ser aqui alguém extremista, 98% das pessoas que eu vejo lá no Rio de Janeiro, profeta está em tal lugar, uma multidão, 98% não tem vida de oração e fica fustigando quem tem o dom da profecia. Você acha que profetizar para todo mundo, todo dia, é vontade de Deus? Pelo amor de Deus, Deus quer criar um bando de filhos alienados? Olha, eu vi que foi feito um trabalho na Cachoeira. Eu me nego a receber esse tipo de profecia. Eu vi uma cova, eu vi o teu nome na boca do sapo. Vai enganar outro. Falar igual o pastor Sila, vai ver se eu estou na esquina, meu irmão. Vai enganar outro, cara. Não perca seu tempo com isso, pelo amor de Deus. O número do teu CPF é 10 660 698. O que isso edificou na sua vida? Porque o céu, quando responde à terra, a terra se abala. O que isso? Tá, ok. Então isso causa um impressionismo, ok. E você acha que Jesus causa impressão assim? Jesus é assim, filho. Pega a tua cama e vai. Vai, não peques mais. Sempre destino, propósito, alvo, futuro. Sempre para frente, nunca estagnando. Nunca estagnando.
nunca parado, nunca estatizado, igual um alienado, um robô, um débil mental, procurando profecia. Oh, meu Deus, hoje... E lá que Deus fala lá, Deus usa o profeta. Aí você vai no profeta, e eu tenho muitos amigos profetas, eu não estou aqui ridicularizando, não quero nem entrar no mérito do profeta. A Bíblia me dá autoridade para julgar a profecia. Mas você vê um bando de alienado, por quê? E isso enaltece o espírito da religiosidade, que é um demônio, e entristece a pessoa do Espírito Santo. Um montão de gente. O profeta hoje não falou, mas amanhã eu volto. Ai, vou ficar nesse melhor lugar para ele me ver. Não é? Mais cedo lá na frente, não é? Eu me recuso a receber esse tipo de profecia. Me recuso. Em linha com a palavra, eu me recuso. Tu pediste para eu falar contigo, né, meu servo? Quer ver outra? Grande é a obra que eu tenho na tua vida. Quando Deus toca a terra, Ele cura presente, Ele abre portas no presente, mas alinha teu futuro. Pega isso. Pega isso aí. Se Deus falou, seu futuro está estabelecido. Ouvidos obstruídos e não desenvolvem a intimidade da ressonância. O que é ressonância? Som. Não conhece o timbre da voz de Deus. E quem não conhece o timbre da voz de Deus, ouve qualquer som. 1 Samuel capítulo 3, verso 3 ao 11. 1 Samuel capítulo 3, versículos 3 ao 11. E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o timbre. Samuel não conhecia a ressonância. A ressonância que Samuel conhecia era da voz da sua autoridade espiritual, que era Eli. Você está aqui? Só que Deus já havia interrompido falar com Eli. Mas o nível de submissão de Samuel era tão forte que ele dormia no altar, que ele vai para Eli. E por isso Deus insiste em chamá-lo para treinar e desobstruir os seus ouvidos espirituais. O menino na fé vê nuvem, o homem de Deus escuta barulho de chuva. Pega isso para a tua vida. Aí, vou dar uma dica. Samuel não conhecia o timbre, os ouvidos espirituais estão sendo abertos, os tímpanos espirituais. Você precisa ter esse time, porque Deus não fala todo o tempo, mas quando Ele fala, o que Deus me falou ontem, lá na casa onde eu estou hospedado, no resort, Deus falou comigo, algo que vai acontecer nesse ministério aqui na Central de Paranavaí. Eu olhei para o nada e comecei a chorar, e Deus falando: vou fazer, vou realizar, vou mover, vou balançar, vou levantar, vou expandir. Então escute, quando você começa a ter esse time de ouvir a voz de Deus, você não é confundido. Porque Deus vai criando um código especial com você. Todas as vezes que Ele tiver que falar, Ele vai falar através daquele código de acesso. Como é que Deus falava com Paulo? Em sonho, em visão aberta.
Sua conversão se deu por uma visão aberta, uma luz que veio até ele. E de dentro da luz sai a voz de Yeshua: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Veja que Daniel está sendo treinado a ouvir. Por isso é importante esse relacionamento, até que você chegue no nível. Pastor, quando eu chegar então eu paro? Quando você chegar nesse nível, você não vai poder parar, porque o teu espírito vai estar como o espírito da corça. Como a corça suspira por água, assim a minha alma, o meu espírito suspira por ti, deseja. Então é esse nível que o Senhor quer nos levar, é nessa dimensão, porque quando você chega nessa dimensão, você está operando, você está movendo, e você carrega, e o que você carrega te torna uma fonte. Então você vai desaguando, o Senhor vai te dando mais, o Senhor vai te levando a esses níveis de crescimento, de imersão. É algo muito forte. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Imagine o Eli dizendo assim: Baal, não fala mais comigo, acabou. Por isso Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se te chamar, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Eli estava ensinando o código que ele tinha. Eli estava dizendo para ele: ó, o código é esse. Pelo menos no meu relacionamento com ele, a vida toda foi assim: fala Senhor, que o teu servo ouve. Começa com esse código, você vai desenvolver isso. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então, o Senhor está assistindo tudo isso na terra. Então veio o Senhor e pôs-se ali. O Senhor veio. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor vem. Diga para ele com carinho, diga assim: ele vem. E chamou como das outras vezes. Não mudou o tom de voz. O que mudou foi a percepção e o desatar dos ouvidos. Isso não mexe contigo não, cara? Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Você pode dizer isso ao Espírito Santo: fala, Espírito, porque o teu servo ouve. Orecando, orebarabá. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Espírito. Você pode dizer isso? Isso, vai para essa dimensão. Começa apenas a reproduzir essa fala. Fala, Senhor. Fala. A gente acha que Deus vai falar assim, num nível estrondoso. Você que é empresário, Deus vai falar contigo nessa área tão forte, vai te dar ideias e projetos. Você que tem sonhos pertinentes à sua vida, à sua carreira, isso vai falar contigo. O Senhor não fala apenas as coisas eclesiásticas, o Senhor fala a respeito da sua existência, da sua vida. No caso de Samuel, estava sendo treinado a ser sacerdote, porque sua mãe o ofereceu antes dele existir. Deus é Deus de medida. Qual é a área que você tem sido levantado por Deus? Deus vai falar. Fala para ele: fala, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala. Fala. Chega de ouvir a voz da confusão, chega de ouvir a voz da Rede Globo, chega de ouvir a voz dos políticos, chega de ouvir a voz dos ideologistas, chega de ouvir a voz filosófica. É tempo de ouvir a voz do Senhor. Chega de ouvir a voz dos profetas caídos da internet, chega de ouvir a voz de enlatados, chega de ouvir, é tempo de ouvir a voz. Veja Deus do seu alto e sublime trono, olhando para Paranavaí, chamando você pelo teu nome, você conseguindo na frequência da oração e da adoração. Você está na frequência, parece que a oração não é respondida, ela é entediante, mas você começou
a ter prazer, é o teu espírito. É o Espírito Santo que já está dominando o teu espírito e suplantando a carne, está ganhando a guerra entre carne e espírito, e agora você começa a ter prazer, e aquilo que vai gerando prazer, vai te motivando, e aí você vai ouvindo bem longe, Miqueias. A princípio era algo meio deturpado, mas vai chegar num nível que você vai ouvir audivelmente, nitidamente, Miqueias, Miqueias. Não é Deus que grita, é os nossos ouvidos que são aperfeiçoados. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, porque eu não oro porque tenho demandas, eu oro porque tu se manifesta na terra. Porque o resultado da tua palavra domine sobre tudo, precisa que eu ouça para que eu esteja habilitado a ouvir. Então eu invoquei, eu tenho que estar habilitado a ouvir a voz da verdade. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que a nossa igreja vai ouvir. Fala, Senhor, que a nossa casa ouve. Fala, Senhor, que a realidade onde nós estamos vai ouvir. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala. O Senhor não falou para Eli. O Senhor falou para Samuel. Não tarde em falar. Não deixe de falar. Chama pelo nosso nome, chama pela nossa história, chama pela nossa vida, chama, chama. Nós vamos te ouvir, nós vamos te ouvir. Fala. Aleluia. Fala, Senhor. É uma virada de chave na nossa mente nessa manhã. Não será mais uma fórmula para recitar, será um nível de entrega sem precedentes na nossa vida. Será um nível de compreensão de que tudo está pronto e o que o serviço de Deus é nos atender, porque Ele é Pai, Ele não é serviçal, Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pai. Fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, fala, Senhor. Fique de pé. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Senhor, nós clamamos por uma renovação de entendimento. Nós pedimos ao amigo Espírito Santo, renova o nosso modo de compreender e ouvir. Nos leva a caminhar e trafegar na palavra, porque somos os filhos da palavra. Somos os filhos do livro, caminhamos no livro. Como disse o salmista, de Sião virá a lei. Nós somos filhos de Sião. Aguça os nossos ouvidos. Põe a mão sobre os teus ouvidos físicos. Destrava os nossos ouvidos espirituais. Rompa os tímpanos espirituais. Desobstrua, meu Deus, tudo aquilo que está paralisado, tudo aquilo que está impedindo. Leva-nos à frequência do reino do Espírito. Espírito Santo, ativa essa frequência da ressonância, do timbre. Ainda que isso leve um processo, um tempo, como foi de Daniel, ou melhor, de Samuel, por 2 vezes, e na terceira ele ouviu, diga esse código. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Demorou um tempo, demorou alguns minutos ou horas, porque ele sempre voltava ao quarto do profeta, porque o seu coração estava codificado a ouvir a voz da sua autoridade. Ele não feriu o princípio, e porque ele se prostrou e se posicionou a ouvir a voz da autoridade, ele teve a legalidade da sua autoridade para ouvir a voz do Eterno. Hoje nós estamos no tempo da dispensação da graça, onde o Espírito fala com todos e opera em todos o poder que o Senhor tem, o poder de restaurar. Então restaura, vivifica, sim, vivifica. Põe a mão nos teus ouvidos.
No nome de Jesus, seja destravado agora os teus ouvidos espirituais.